Você achou que a gente não ia falar de biologia? Achou errado, otário! Esse é o Choque de Biologia, programa biológico com os maiores nomes do transporte científico do país, debatendo biologia. E hoje, zumbi. Vamos falar dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos. E encontrar e debater a biologia por trás disso aí. Então, roda a vinheta, Simone! Vamos começar com o Renan. Renan, qual que é o filme que você trouxe? Qual que é a sua ideia, a sua hipótese? Rogerinho, boa noite. Boa noite a todo mundo. Eu trouxe um filme que é um clássico. É A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Welcome to a night of total terror. E aqui a gente consegue observar como é que os zumbis agem. E dá pra perceber que eles voltaram, mas eles não batem muito bem na cabeça não. Não bate. Porque dá pra ver que eles ficam com fome o tempo todo. Parece que nunca viram comida na vida. E ficam mordendo de tudo, né? Então, o que eu acho é que eles têm um problema no hipotálamo, que é a região do cérebro que controla a saciedade. Mas isso aí é uma bênção. Comer e engordar é um sonho. Aposto que zumbi deve ter tudo o metabolismo mais alto. Né? Se encostar neles, deve ser tudo quentinho, irmão. Mas só come muito porque é zumbi americano. Se fosse aqui no Brasil, ia ter um monte de zumbi passando fome na rua, né? Porque o governo não faz nada. O governo dificulta só importação de produto científico, né? Isso tem que ser falado. Não, gente, o metabolismo dos zumbis é baixo. Eles não respiram. Você pode dar um tiro no pulmão deles que eles continuam vivos sem nenhum problema. O que acontece é que o vírus que causa a zumbisice é transmitido pelos fluidos corporais. Então o vírus ele mexe com a cabeça, mexe com o comportamento para fazer com que o vírus seja transmitido. É tudo uma manipulação causada pela seleção natural. Agora, falando em seleção, quem não tá nada bem da cabeça é o Tite, irmão. Chamar o Tyson pra Copa, ele sim, é um zumbi que fica parado em campo. Não dá. Rogerinho, eu posso dar uma informação? É uma informação quente, é exclusiva. Pode sim, Renan. A informação é que essa história toda de zumbi, ela começou lá no Haiti. Lá as pessoas achavam que se fizesse voodoo e tomasse uma poção, você podia se transformar num zumbi. Até que na década de 80 a ciência viu que podia acontecer de verdade. Os médicos, eles diagnosticaram lá, a pessoa tinha morrido, foi enterrada, só que a pessoa fugiu da cova, Rogerinho. Fugiu, ela estava vivinha, foi enterrada viva, Rogerinho. E aí descobriram um tempo depois que nessa poção tinha uma substância que chama tetradoxina. E essa substância, ela bloqueia o potencial de ação dos neurônios e aí causa paralisia. Eu estava até pensando em dar um pouquinho dessa substância lá pro meu filho, que ele não para quieto, né? Mas enfim, então a pessoa, ela, na verdade, ela não tinha morrido, né? Mas as pessoas achavam que ela voltou do mundo dos mortos, então seria o zumbi. Mas o que é essa parada aí do potencial de ação aí? Explica aí, Morelho. O sistema nervoso é formado por células conhecidas como neurônios, que se comunicam através de impulsos elétricos. E além dos neurônios também tem células da glia, que fazem o suporte e a nutrição desses neurônios, como por exemplo produzir a bainha de mielina. Todo neurônio ele tem o corpo celular, onde tem o núcleo e as organelas. Tem uma extremidade que recebe as informações, os impulsos elétricos, que são os dendritos, e uma porção que manda o sinal para outras células, conhecida como axônios.
Quando a gente queima a mão ou então um zumbi tenta morder a gente, o que acontece é que a nossa pele sente e o sinal desses neurônios acaba fazendo um reflexo, indo de neurônio a neurônio até chegar no músculo, tirando e tendo uma reação. Então é assim que o nosso sistema nervoso funciona, através de uma rede de comunicação. A gente tem os neurônios sensoriais ou aferentes que mandam sinal para outros neurônios até chegar nos neurônios motores ou neurônios eferentes, realizando alguma função. E essa comunicação, que é feita pelos impulsos elétricos, que vai do dendrito até o axônio, funciona no fundo como uma diferença de íons, diferenças de cargas. Então a gente percebe que íons positivos estão mais do lado de fora, eles entram e com a mudança de carga a gente tem o sinal elétrico. Tudo isso é possível porque a membrana dos neurônios gasta energia e acaba bombeando sódio para fora, então vocês veem 3 moléculas indo para fora, enquanto que acabam entrando 2 íons de potássio, o K. Então dessa forma a membrana ela fica mais positiva do lado de fora do que do lado de dentro. E quando a gente tem um sinal elétrico, o que acontece é que outros canais, outras proteínas na membrana se abrem. Então primeiramente se abre o canal de sódio. Como tem muito do lado de fora, esse sódio acaba entrando por difusão. E a gente tem um fenômeno que a gente chama de despolarização. É essa diferença de carga que acaba sendo o sinal, o impulso elétrico que vai se espalhar por todo o neurônio. Então normalmente as células dos neurônios se mantêm com a diferença de cargas que a gente chama de potencial de repouso. E com o sinal elétrico a gente tem então uma despolarização, começam a entrar os íons de sódio e depois que acaba esse estímulo acontece uma repolarização com agora a abertura dos canais de potássio. Então eles saem e aí novamente nós temos mais carga positiva do lado de fora. Depois volta ao potencial de repouso novamente. Esses canais de sódio eles são dependentes de voltagem, então eles só abrem quando tiver a diferença de carga. Se abre um, vai acabar abrindo do lado e a gente tem a propagação do estímulo até chegar no final do axônio, onde nós temos aí a região que a gente vai chamar de sinapse. Nessa região, o axônio de um neurônio ele não encosta fisicamente com o dendrito, tem uma pequena fenda. E o que vai acontecer é que vesículas com moléculas chamadas de neurotransmissores vão ser liberadas no final do axônio. Esses neurotransmissores eles se ligam com proteínas no próximo neurônio e isso vai resultar na abertura desses canais. Então o sinal elétrico se propaga de um neurônio para outro. Existem diferentes tipos de neurotransmissores, alguns são inibitórios, outros excitatórios, e os neurônios vão propagando o seu sinal através de redes. Muito bem, agora é Julinho. Qual que é o filme que você trouxe? Qual que é a sua ideia aí? Pode falar. Eu não trouxe um filme, eu trouxe um pedaço de uma série, acho que todo mundo conhece, Walking Dead, bem famosinha. Série muito boa, só não tem o Vin Diesel nem do Rock pra ficar matando zumbi, né? Mas nem tudo é perfeito. Mas irmão, o que dá pra perceber é que pra matar zumbi tem que atirar no cérebro, não tem jeito. Mais especificamente tem que ser aqui atrás, na região do bulbo. E aí a gente sabe, né? É a região autônoma. É a região com as funções vitais, respiração, batimento cardíaco. Então tem que ser lá, não adianta, não tem jeito. Né? Mas outra coisa é que zumbi, que é zumbi, ele anda torto, cambaleando. Então certamente eles têm problema numa outra região do cérebro, que é o cerebelo. O cerebelo controla a parte motora, então certamente o vírus afeta lá. Então a minha ideia é a seguinte, irmão. O vírus zumbi, ele afeta o cerebelo, por isso que eles andam torto, mas ele não afeta o bulbo. E por isso que tem que matar tirando no cérebro, irmão. Isso aí. Muito bom, Julinho, muito bom. Mas teve um monte de nome que eu não entendi nada, então... Maurílio, explica de novo aí um pouquinho, vai. A gente costuma dividir o sistema nervoso em duas partes, o central, que tem o cérebro e a medula espinhal, e também o que a gente chama de periférico, que é formado por nervos que vão acabar levando o sinal para o resto do corpo. O sistema periférico pode ser dividido nos nervos sensoriais, que vão estar espalhados por toda a pele e vão levar os sinais até o cérebro.
E também os nervos motores, que vão estimular a contração dos músculos. Sendo que a gente tem o controle que é voluntário, que o nosso cérebro consegue fazer um comando, mas também temos o controle autônomo, involuntário, por exemplo, o batimento cardíaco, que controla a nossa respiração. E dentro desses a gente tem a divisão do sistema simpático e do parasimpático, sendo que o simpático nos deixa mais alerta enquanto o parasimpático nos relaxa. Mas o centro do sistema nervoso é o nosso encéfalo, que recebe e processa as informações sensoriais e relaciona com as memórias através da rede de bilhões e bilhões de neurônios. Existem tantos neurônios no cérebro quanto o número de estrelas na Via Láctea. E quando nós analisamos o nosso encéfalo, notamos que temos 2 hemisférios, que são conectados por uma região chamada de corpo caloso. A porção mais externa se refere ao nosso cérebro, repleto de giros e sulcos. Mas o encéfalo não é formado apenas pelo cérebro. O cérebro, sim, é a maior constituinte, tem ali o telencéfalo e o diencéfalo formado pelo hipotálamo e tálamo, mas também tem o tronco, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, que é importante nas funções vitais autônomas, respiração, batimento cardíaco, e também tem o cerebelo, que é responsável pela nossa coordenação motora. E conseguimos ver essas partes quando cortamos o encéfalo ao meio. Ali podemos ver o tálamo e o hipotálamo, que são as partes do diencéfalo. E mais embaixo conseguimos ver o mesencéfalo e o pedúnculo ali associado. Logo depois temos a ponte, o cerebelo, que está ali associado à ponte. E mais embaixo o bulbo, que vai fazer a ligação com a medula espinhal. Outra constatação que podemos fazer quando cortamos um cérebro fixado, assim como podemos ver agora, é que temos regiões com cores diferentes. Uma região mais branca, que vai ter um acúmulo maior de axônios, e mielina, a substância que vai aumentar a velocidade dos impulsos elétricos. E a outra região seria chamada de região cinzenta, que é onde estão os corpos celulares dos neurônios propriamente dito. Então a massa branca tem mais os axônios e a massa cinzenta mais os corpos celulares. Por fim, vamos ao nosso quadro final, chamado de Zumbi Aterrorizante. Roda a vinheta aí, Simone! Quem vai começar é Mauri. Fala aí, Mauri. Eu trouxe uma película clássica para os amantes da sétima arte, que é O Dia dos Mortos, de 1985. E nesse filme tem um zumbi que ele tem a capacidade de aprender a ler e até a conseguir falar no telefone. Eu acho isso uma ideia muito boa, muito aterrorizante. Cheio de ideia, tá errado, irmão. Zumbi é lento, come cérebro, fica grunhindo. Senão daqui a pouco o filme de zumbi vai virar musical. Por isso que eu trouxe um clássico, A Volta dos Mortos-Vivos. E aí tem um zumbi derretido, esse sim também. Olha só. Muito bem, minha vez. Então pensa qual que é a coisa que dá mais medo além de zumbi. Palhaço. Também. Mas olha só esse filme norueguês que chama Zumbi na Neve. Quem que virou zumbi? Então, nazistas. Rogerinho, imagina, nazista zumbi é a pior coisa que pode ter. É muito aterrorizante. Muito aterrorizante. Então é isso aí, o programa acabou. Tchau, até logo, até a próxima. Acabou, tchau.